Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora a gente vai para o nosso segundo painel. Eu gostaria de aproveitar e relembrar que vocês conseguem fazer perguntas aos palestrantes. Temos o ícone Q&A, né, QIA, abaixo aí no Zoom. Você consegue mandar a pergunta e, se a gente tiver tempo, a gente consegue, o mediador coloca a pergunta para os palestrantes, tá bom? Eu agora gostaria de aproveitar para falar sobre o nosso painel de compliance nas estatais. O nosso coordenador desse painel vai ser o Dr. Humberto Mota Filho. Ele é doutor em Ciência Política, mestre em Direito pela UCAM, pós-graduado em Comércio Internacional pela Shanghai Business School, pós-graduado em Direito da Empresa e da Economia pela FGV, pós-graduado também em Projetos Financeiros pela UERJ, bacharel em Direito pela PUC-Rio, consultor jurídico sênior do BNDES, presidente do Conselho Empresarial de Governança e Compliance da Associação Comercial do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Estudos e Transparência Pública da OAB do Rio de Janeiro, pesquisador do SEBRAD e UERJ, editor da revista Compliance Rio do IC Rio, membro do Fórum da Justiça na Era da Digital na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e professor convidado da FGV Law Program, e advogado e também palestrante. Doutor Humberto, eu queria passar a palavra para que você possa apresentar os demais palestrantes. A palavra é toda sua. Márcio esqueceu de incluir que eu sou também amigo do Márcio Luz e admirador, meu grande parceiro aí nesse evento. Queria já começar sem maiores delongas esse compliance nas estatais. Tenho muito orgulho de participar da história de uma empresa pública brasileira como o BNDES e também muita felicidade de conseguir reunir aqui pessoas que eu admiro, respeito muito, são lideranças no serviço público, né, lato sensu, e também nas estatais. Vamos fazer logo, então, as apresentações, agradecendo mais uma vez pela disponibilidade, pela gentileza da participação aqui, a todos os palestrantes, a quem eu começo a qualificar, dando bom dia a todos. Dr. Claudenir Pereira, mestre em Direito Penal Econômico pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e pós-graduado em Compliance Digital pela Universidade Mackenzie. Atualmente, é diretor de Compliance e Riscos do BNDES, atuando ainda como encarregado de dados, Data Protection Officer, responsável pela implementação da LGPD, como já foi falado aqui no nosso outro painel, né? Na instituição. Antes de se juntar ao BNDES, foi diretor de Compliance e Riscos da Secretaria do Tesouro Nacional e exerceu diversas funções na gestão pública, no Conselho Fiscal e na auditoria interna das instituições como Controladoria Geral da União, Ministério da Justiça, Apex Brasil, Serpo, Furnas, Centrais Elétricas, Terracap e DENIT. Muito bom dia, doutor Claudenir. Só para concluir aqui as apresentações, agora falo da doutora Camila Araújo, graduada em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia Industrial, com pós-graduação em Administração de Empresas e pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Inovação, Métodos Ágeis e Sprint pela Faculdade de Informática e Administração Paulista. Iniciou carreira na Arthur Andersen e, posteriormente, migrou para Deloitte, onde atuou por 20 anos.
e foi sócio de riscos da Deloitte Brasil, com exposição em projetos de âmbito local e internacional. Possui forte experiência em gestão de riscos, identificação, apetite, resposta e mitigação de riscos, como implementação de rotinas e monitoramentos e indicadores. Agrega também experiência em governança corporativa, compliance, programas de integridade e anticorrupção, projetos de estruturação e processos de avaliação e controles internos em aderência à Lei SOX. É professora convidada do IBGC e da Universidade Federal de São Carlos. E também minha queridíssima amiga Roberta Codinotto, minha parceira já em outros eventos, até do Compliance Across America, é executiva jurídica e de compliance com mais de 20 anos de experiência, sócia da Pró-Integridade, frequentemente eleita entre os profissionais de compliance mais admirados do Brasil por publicações especializadas, Análise Executivos, Jurídicos, Financeiros, 2020, Segundo Anuário Compliance on Top, 2019, Advocacia 500, e dentre outros. Nomeada em 2020 para a Comissão de Ética Pública da Presidência da República, atuou como coordenadora de promoção de integridade da Prefeitura de São Paulo, órgão subordinado à Controladoria Geral do município, para auxiliar no programa de integridade e políticas a ele relacionadas. Especialista em negociação pela Harvard Law School, em compliance pelo INSPER, pós-graduada em Direito Empresarial pela FGV, em Administração Jurídica pela Escola Paulista de Direito e graduada em Direito pela Universidade Ibirapuera. Devido à sua experiência profissional em compliance, é vice-presidente do IBIP, Instituto Brasileiro de Integridade Pública, e treinadora voluntária na Alliance for Integrity, iniciativa que engloba empresas nacionais, multinacionais e organizações internacionais. É difícil acreditar que com essas caras tão jovens, na qual eu incluo o Dr. Claudenir também, tenham tanto tempo de estrada de experiência, sim, nesse currículo. Depois desse currículo, vocês veem a qualidade desse nosso painel aqui, né, dessas lideranças. Eu gostaria de já iniciar com perguntas. O Dr. Claudenir, e aqui, pelo que a gente já viu nessa palestra, o que a gente tem visto muito, né, nas últimas tendências, o Rio de Janeiro comporta estatais, né, Furnas, BNDES, Sistema Eletrobras aí, e a gente fica pensando aqui, doutor Claudenir, comparando as empresas privadas, né, feita essa comparação com as empresas estatais. As empresas estatais teriam uma maior responsabilidade em relação à agenda ASG, agenda ambiental, social e de governança? Como é que o senhor avalia essa questão? Bom, obrigado pela pergunta, Humberto. Inicialmente, eu gostaria até de agradecer, tá, em nome do BNDES, a oportunidade, a confiança que foram materializadas no seu convite, uma oportunidade imensa. Mais uma vez, dividir o painel com a Roberta, mais uma oportunidade a gente dividir um painel, e uma grande oportunidade também de conhecer o trabalho da Camila. E, naturalmente, é sempre uma grande satisfação estar com você nos eventos. É um colega de BNDES, assim, competentíssimo. Então, só tenho a agradecer. E, em nome do banco, a gente sempre está aqui, acaba representando nossas instituições, eu gostaria de agradecer em nome do banco. Eu tinha até feito um levantamento, uma análise do que a gente poderia falar em relação aos nossos grandes desafios do compliance. E especificamente foi justamente o ponto que você colocou. Os desafios do compliance nas estatais, um deles foi justamente a questão de observância da implementação de uma agenda ESG, que hoje é uma realidade, como você bem citou, não só nas empresas privadas, mas também, eu acredito que principalmente nas empresas estatais. E por que as empresas estatais devem, na nossa visão, ter uma preocupação muito maior com o propósito, o grande propósito da existência de uma empresa estatal, que é agregar valor para a sociedade, por seu grande
acionista, para o seu grande proprietário, que no limite é a sociedade brasileira. Então, é natural que as empresas estatais estejam buscando essa adaptação, essa convergência com esses objetivos dos aspectos de ESG, ambientais. Quando a gente fala em ESG, a gente pensa muito nos aspectos ambientais, mas é natural que a gente tenha que se preocupar muito com as questões sociais e as questões de governança. E hoje à tarde eu até recomendo, aqueles que estão nos assistindo, nós temos um painel específico hoje aqui no evento, o nosso diretor jurídico, Saulo Potini, vai estar trabalhando no tema de sustentabilidade. Mas sobre a pergunta especificamente, eu acredito que nós tenhamos alguns desafios nas estatais, e o primeiro deles é um pouco maior até do que no setor privado. O primeiro deles é em relação ao nosso papel como compliance de uma empresa estatal na implementação da agenda ESG. A pergunta que se faz é sempre se eu devo ter um papel de apoio ou se eu devo tomar a liderança desse processo. E aí nós acreditamos aqui no BNDES, que isso vai depender muito do tamanho, da complexidade, do porte da empresa. Numa grande empresa, onde nós tenhamos estruturas bem definidas de implementação, né, de governança, estrutura de atendimento, foco em social, nós podemos ter uma visão mais de apoio do compliance a essa implementação. A gente acredita que seja o mais natural. Nós, como instituições financeiras, por exemplo, que é o caso do BNDES, nós temos uma necessidade de avaliar a qualidade dos nossos clientes sob os aspectos de ESG. E aí um deles, naturalmente, seria essa visão de atendimento aos direitos humanos, de atendimento à forma de agregar valor para a sociedade. Então, nós entendemos, sim, que o setor público, as empresas estatais, nesse sentido, têm uma grande responsabilidade, eu diria que até maior do que as próprias empresas privadas, que podem se dar ao luxo de se concentrar um pouco mais no lucro, no resultado, né? Sem, naturalmente, excluir os aspectos de ESG, porque, acho que é uma visão consensuada de que nós não conseguimos, as empresas privadas, inclusive, no futuro, não vão conseguir se manter no mercado se elas não tiverem essa observância aos aspectos ESG desde então. Mas nas estatais eu não tenho dúvida que há essa necessidade. Tá? Muito bom. E aproveitando o gancho, né, falando já de uma empresa pública, também uma instituição financeira, esse lado social, a gente percebe que já foi falado da LGPD aqui no painel da saúde. Hoje em dia, a nossa sociedade do conhecimento da informação, o volume de dados cada vez maior, uma análise do crédito, você precisa realmente de uma grande quantidade de dados, muitos deles, às vezes, dados delicados, né? Muitos com sigilo, mas o banco é muito cobrado da sua transparência, no caso do BNDES, e tem respondido à altura, né? Abrindo cada vez mais, se abrindo cada vez mais para a sociedade, para essa prestação de contas. Então, considerando essa transparência requerida das empresas estatais, e mais ainda das instituições financeiras, né? A regulamentação da proteção de dados, doutor Claudenir, deveria prever alguma diferenciação de tratamento desses dados pessoais pelas estatais? É um ótimo ponto também, Humberto. Seria o segundo desafio que eu citaria para o compliance na atualidade nas empresas estatais, porque numa empresa estatal nós temos essa grande preocupação que você citou em relação à responsabilidade corporativa, ao dever de prestar contas. Nós temos uma lei de acesso à informação em vigor já há 10 anos, que é uma lei bastante efetiva, bastante eficiente, e agora a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz um novo viés, nos traz uma nova preocupação. Como você bem citou, o BNDES, nesse momento, né, nesses últimos anos de gestão, ele vem fazendo o possível para deixar nossas ações cada vez mais transparentes para a sociedade. É importante isso porque nós temos esse dever.
E, por outro lado, nós temos uma grande massa de dados pessoais em tratamento que devem ser preservados, devem ser protegidos. Então, na nossa visão, a gente tem que acompanhar o que a autoridade nacional vai trazer de inovação, vai trazer de determinação, vai trazer de orientações. Eu entendo que vai chegar num momento natural em que as estatais vão ser observadas com outros olhos, talvez com uma percepção diferente, porque nós acabamos sendo diferentes em diversos aspectos. O papel do compliance nesse sistema vai ser muito importante. É essencial que o compliance se coloque como guardião da LGPD, de alguma forma, de confirmar a aderência das empresas estatais à lei, disseminar uma cultura de proteção de dados na empresa também, são nossas características como estatais, que eu acredito que a legislação e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter que se preocupar, inclusive porque nós, como estatais, nós temos uma grande massa de dados pessoais em tratamento. É essencial que a gente conheça esses processos e consiga fazer esse acompanhamento. Para vocês terem uma ideia, nós, no BNDES, já fizemos, naturalmente, esse inventário de dados. Nós temos dos mais de 500 processos organizacionais, é um banco muito complexo, muito grande, mais da metade dos processos cuidam de dados pessoais sensíveis, muitas vezes, e nós temos que ter uma visão bastante dedicada a essa proteção. E aí eu entendo que, respondendo objetivamente sua pergunta, eu entendo que sim, eu entendo que seja o futuro, nós estamos acompanhando as novas orientações, mas o nosso papel como compliance nas estatais vai ser cada vez, eu acredito que vai ser cada vez mais potencializado por causa desses novos desafios, Humberto. Muito bom, acho que está muito claro, ficou muito claro para a gente desses desafios, né? Certamente vai dar muito pano para a manga aí para os próximos compliance, né, Márcio? Esperamos tê-lo aqui conosco e é um desafio muito grande essa figura do DPO, realmente. E por falar em desafios, ao agradecer já ao nosso diretor Claudenir, eu gostaria de seguir com o nosso bloco, já passando a palavra para a Camila, e para que ela pudesse apontar para a gente alguns dos desafios, ainda falando sobre as estatais, em contratar empresas que, digamos assim, carreguem questões de falha éticas, né? Ou de integridade. E aí a gente sempre tem que lembrar também, será que esse tipo de contratação vai se dar em detrimento das regras presentes na lei de licitação, na nova lei de licitação agora, né, que a gente pode, pensando já nessa perspectiva de futuro, e sempre lembrando, como já foi falado aqui pelo diretor Claudenir, da lei das estatais, que é o nosso marco, né? Vamos dizer, é o nosso balizamento. Camila, bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco. Como vê essa questão, esse desafio, né? Como é que você enfrenta esse desafio? Bom dia a todos os presentes. Obrigada, Humberto, pela oportunidade de representar a Eletrobras aqui nesse evento. Eu estou há 1 ano na Eletrobras, eu construí minha carreira em empresas de capital privado e há 1 ano acabei aceitando o desafio para assumir a diretoria de governança, riscos e conformidade da Eletrobras. E nesse ano eu assim, não só pude agregar um pouco, né, do que a gente traz do setor privado, mas também aprender muito com as boas práticas do setor público também, né? Então, eu até trouxe aqui 3 slides, uma coisa bem rápida para explicar um pouquinho como que a gente está fazendo esse trabalho na Eletrobras, e aí eu consigo endereçar, inclusive, a pergunta que você me fez a respeito dos terceiros. Então, eu vou ser bastante breve aqui na minha apresentação. Espero que todos estejam enxergando. Opa, só um minutinho. Então, a Eletrobras, a gente trabalhou nos últimos anos no desenvolvimento e no aprimoramento do que a gente chama Programa Eletrobras 5 Dimensões.
que, sendo bastante franca, ela está totalmente alinhada com o guia, né, de Programa de Integridade da CGU, né, e as melhores práticas do mercado. Então, a gente, por óbvio, não quis escapar daquilo que é esperado e o que a gente entende que é necessário para um programa de integridade robusto, mas a gente também quis agregar algumas coisas e alguns itens positivos que funcionam muito bem no setor privado. Então, por óbvio, a gente tem que desenvolver um ambiente de gestão, né, do programa de integridade, com apoio da administração, com engajamento dos funcionários, dos colaboradores. Eu até vi numa das perguntas que chegou até nós se é um desafio, né, trazer as pessoas nessa mesma linha de atuação, de pensamento, né, a linha ética, de integridade, e eu diria que sim, é um desafio, e é por isso que você prioriza isso dentro de uma análise de riscos. Eu diria que é um dos principais riscos, é como você engajar e mostrar para todos os que trabalham conosco, ou que trabalham no setor público, que a integridade é o melhor caminho, que a gente tem que evitar a corrupção. Lembrando que a gente sempre parte do princípio que as pessoas são boas, elas têm um norte moral, né? E a gente tem que, sim, ficar atento àquelas que desviam desse norte, através de procedimentos, através de controles e, certamente, através de medidas punitivas e de responsabilização. O que diferencia, eu diria, uma estatal de uma empresa privada é a agilidade que você consegue dar tratamento aos casos de irregularidade e as medidas de responsabilização. Mas não significa que isso não ocorra no mundo estatal, e ele é importante justamente para fortalecer a cultura do certo, né, dentro de casa. Por óbvio, você saindo, então, dessa análise de riscos, você faz todo o trabalho de desenhar regras, políticas, procedimentos, códigos que norteiam as atividades e num esforço de comunicação e treinamento de todos os envolvidos, não só as suas pessoas, mas as pessoas que vivem do seu negócio, né? Terceiros, parceiros, representantes, enfim, todos aqueles que fazem parte da sua cadeia de stakeholders. E aí, falando especificamente de terceiros, né, a gente conseguiu trazer para a realidade da Eletrobras não só a adesão do que pede a lei das estatais com relação aos nossos administradores, por exemplo, o que traz a lei anticorrupção com relação à análise de terceiros, mas a gente explorou um programa de integridade buscando uma classificação de riscos para todos esses grupos, vamos dizer assim, de stakeholders que são tão caros e tão importantes para nós, né? Indicados os membros de governança, cargos comissionados, os fornecedores, patrocínios, conveniados, beneficiários de projetos sociais, de doações e os nossos parceiros de negócio. Então, a gente criou um programa onde a gente avalia, sim, um background check daquela empresa, daquela pessoa, mas a gente também constrói uma análise que avalia o risco daquela parceria ou daquela pessoa estando conosco no futuro, né? Nos próximos anos, num relacionamento comercial. Por quê? Porque a gente quer trazer uma maior segurança no relacionamento com essas empresas, a gente quer saber quem está dentro de casa, e se alguém que está dentro de casa, que eventualmente tem um alto risco, e a gente ainda assim decida por trazer, por contratar, a gente tem que ter certeza de que aquela pessoa está seguindo, ou aquela empresa está seguindo os nossos procedimentos éticos, as nossas regras de governança e de integridade, e, portanto, a gente precisa de um mecanismo, um aprimoramento interno dos nossos mecanismos de monitoramento. Então, todo esse trabalho tem sido muito gratificante, porque até então a gente tinha um foco muito grande em considerar, por exemplo, análises de mercado para fazer uma classificação, mas a gente não conseguia constituir, por exemplo, um parecer de riscos ou de como que aquilo afeta o negócio, e, de certa forma, uma coisa que a gente está buscando também aprimorar, especialmente junto a fornecedores, prestadores de serviço, é transformar essa análise em algo de conhecimento destas empresas, né? Então, não fazer uma coisa só interna,
mas compartilhar como melhor prática. A gente vê muita empresa, a privada faz isso, você faz a sua análise, você compartilha os principais achados com a empresa, enfim, que está sendo analisada, para que ela tome conhecimento e providências, para que então possa fazer parte do seu processo ou do seu negócio, né? Recentemente, muito recentemente, uma das nossas empresas negou, né, bloqueou a contratação de um fornecedor que trazia aspectos de integridade relevantes, né? Foi um pregão, e a gente conseguiu, de certa maneira, barrar a contratação dessa empresa, né, com base em todas essas informações, e muita coisa já era pública, era de conhecimento notório. Então, e a gente teve sucesso nesta iniciativa, e isso traz para nós uma importante jurisprudência, por assim dizer, e um fortalecimento muito grande do programa. Então, a gente, sim, tem aquele desafio de respeitar, por óbvio, a lei de licitações, a busca pela melhor condição, pelo melhor preço, mas desde que não sejam empresas que venham trazer prejuízo de integridade, prejuízo moral e até eventuais outros prejuízos financeiros para as nossas companhias, para as nossas empresas, né? E aí, por fim, a gente hoje está focando, além, né, somando a questão de integridade, as iniciativas que cerceiam questões de conflito de interesses, que é um tema bastante difícil, é um dos principais desafios do setor público, que eu entendo, em função da movimentação das pessoas, né? Você tem muito movimento entre representantes, entre membros de governança, isso tudo são itens que a gente tem que considerar quando a gente está fazendo uma análise e buscando assegurar uma participação neutra, uma participação de qualidade, né, que defenda, de fato, os interesses da companhia em todas as suas esferas e todos os seus momentos. Então, por óbvio, a gente reflete isso no nosso código de ética, na nossa política de administração de conflitos de interesse e procedimentos internos, que estão abarcados não só pelas due diligências que eu acabei de mencionar, mas também pelo nosso canal interno, né, de dúvidas, de denúncias, etc., e com peças de comunicação que a gente está sempre atualizando e divulgando para todos os nossos funcionários e terceiros. Então, de certa maneira, eu procurei pincelar um pouquinho dos principais enfoques que a Eletrobras tem dado no programa de integridade hoje, nunca esquecendo, é claro, dos riscos que a gente mapeou, dos procedimentos que a gente tem com relação à análise de fraudes e controles internos que mitigam essas ocorrências, mas também dando foco naquilo que realmente a gente tem maior suscetibilidade pela natureza do nosso negócio. Então, eu acho que, de certa maneira, a gente tem procurado aprimorar e melhorar ainda mais esses processos. Espero ter respondido aí a sua primeira pergunta. Ótimo. A gente percebe que é uma construção, que é um caminho, né? E como já foi falado aqui na mesa da saúde, né, a cultura da prevenção, né, quando a gente fala em cultura da integridade, a gente vai criando as nossas políticas, comitês de ética e toda uma estrutura e vai conseguindo inocular o vírus do bem nesse caso, né, que é exatamente a confiança, a transparência, né, o cuidado, né, o cuidado nas relações institucionais, né. Isso é muito importante, e sempre tendo em conta os desafios. É claro, são muitas contratações, diferentes valores, diferentes objetos, né? Muita complexidade nisso tudo. Às vezes, num simples pregão, pode ter ali a detecção de um risco, como aqui foi falado, e isso já demonstra muito da efetividade desse programa. Infelizmente, nem sempre a prevenção, né? As linhas de prevenção conseguem dar conta de tudo. E não só por isso foi falado do conflito de interesses, aí, esse sistema, né, de integridade, e as comissões de ética também têm uma importância muito grande, muito estratégica na construção dessa cultura de integridade. Doutora Camila, como é que a gente pode avaliar a eficiência dessas comissões, ou até melhor dizendo, né, muito se fala em eventuais sobreposições, no caso das estatais, desse sistema, né, de governança, muitas vezes é uma comissão interna, temos uma comissão
de um nível superior para analisar autoridades que não são, às vezes, abarcadas dentro daquela comissão interna. Como é que o senhor avalia aí, essas eventuais sobreposições de estruturas, considerando sempre o dever de apuração das denúncias, né? Obrigada pela pergunta. Humberto, eu acho essa uma pergunta muito, muito boa. O que acontece? A gente tem, por decreto, né, as empresas públicas, estatais, elas têm que ter implementados em suas estruturas o que a gente chama de comissão de ética. Essas comissões, elas são compostas por, enfim, funcionários, né, que se habilitam para fazer parte dessa comissão, com um secretário dedicado, né, e essa comissão, ela é subordinada diretamente à instância máxima da companhia, no caso, o presidente, né? E qual que seria, o que o decreto pede, né, que a gente trabalhe com as comissões, elas têm um foco muito grande de assegurar justamente isso que você mencionou, inocular o vírus do bem, né? A parte da capacitação, do treinamento, do esclarecimento de dúvidas, todo o contexto educacional é um dos grandes focos das comissões de ética. Por outro lado, eles também têm como requisito, né, por assim dizer, um trabalho de apuração do que a gente chama de recorte ético, né? E aí é onde que a coisa às vezes mistura um pouco. Por quê? Porque você tem as empresas, aqui a Eletrobras não é diferente, ela tem um canal de denúncias, certo? E no canal de denúncias você recebe não só denúncias de corrupção, de fraude, enfim, de irregularidades, mas você também recebe denúncias de cunho ético, né? Assédio, maus tratos, enfim, essas naturezas de denúncia que são variadas. E aí o que acontece? A princípio, você tem que separar aquilo que é de cunho ético, você encaminha para as comissões, e as comissões têm um trabalho independente, porque ela tem que reportar independente para o presidente da empresa e também para a comissão de ética pública, né, por a determinação de decreto. Por outro lado, você tem equipes treinadas para fazer apuração de denúncias dentro de casa, altamente capacitadas, conhecedoras de como apurar uma irregularidade, como fazer entrevista, como fazer oitiva, como julgar, como ponderar, né, indicativos, enfim, e concluir a respeito de uma denúncia. E aí, o grande desafio que eu enxergo nas empresas hoje é como a gente aproveitar o trabalho, que é muito bom o trabalho feito pelas comissões de ética, mas dentro de um contexto de integridade que é corporativo, né? Aproveitando o conhecimento e a técnica de quem apura, sem perder a independência e a linha de reporte que as comissões têm que ter para a instância máxima e para a comissão de ética pública, mas assegurando que estamos todos dentro de um mesmo chapéu de integridade, seguindo as mesmas regras, os mesmos preceitos, os mesmos mecanismos. Então, hoje a gente ainda não conseguiu chegar nesse meio termo, né? A gente hoje tem tentado, junto com as comissões de ética, criar uma solução que vá funcionar para a companhia como um todo. E lembrando que a Eletrobras, ela é composta por várias empresas, não é só a holding. Então, a gente também precisa ter uma segurança de que as comissões, assim como as apurações, está todo mundo trabalhando de forma padronizada, né? Com uma mesma lógica, com uma mesma regra de documentação, com uma mesma regra de eventuais penalizações, né? Eu não posso penalizar uma pessoa por enfim, um desvio ético de uma forma numa empresa e de forma diferente numa outra, se a denúncia for a mesma natureza. Então, esse tipo de desafio de equilíbrio, para nós, é algo que a gente está buscando, é uma das maiores prioridades que a gente tem hoje, né? Falar a mesma língua dentro de todo o contexto da companhia, aproveitando as estruturas que a gente tem. Mas não é fácil. Sem dúvida, esse é um dos outros desafios aí, né, que se agregam aos desafios já falados pelo Claudemir, mas acho que a explicação ficou cristalina e, sem dúvida, ajuda a integrar esse sistema de integridade, inocular esse vírus do bem, né, nessa expressão aí que eu utilizei. Agradeço muito, doutora Camila, aí, pela apresentação.
é um orgulho, né? A gente aqui no Rio de Janeiro, no Compliance Across Rio, a gente poder ter esse tipo de depoimento e de profissionais qualificados na nossa cidade, no setor público, nessas estatais, mostrando que a eficiência ela também é buscada nesse setor, né? E que nada melhor do que essa integração público-privada de qualidade para a gente poder avançar, né? Como sociedade, né? Então, aproveitando que esse engajamento tem que se dar, seja nessa interação público-privada, ou na interação público-público, ou privado-privado, né? Para tudo isso acontecer, a gente precisa estar engajado, né? Precisa de um engajamento, precisa motivar as pessoas, e principalmente a alta gestão, a alta administração. A gente sabe que muitas vezes nas estatais você pode mudar o direcionamento, isso, aquilo, mas a alta gestão ela sempre vai ter, dentre as suas obrigações, as diretrizes, né? O rumo. E, então, passando a palavra agora para a nossa querida Roberta, que é membro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, né? Como é que você vê, Roberta, esse engajamento, quer dizer, alta gestão? Qual que é o suporte necessário para a área de compliance? A área de compliance deve ser aquela área que pode negar tudo, que pode barrar tudo, é uma área consultiva, é mais ou menos, né? O que é, ela tem que entender muito desse negócio. Qual é o papel da alta gestão nessa arquitetura, né? Que não seja só de receber relatórios periódicos, né? Seja, como é que ela pode qualificar essa relação? Bom dia, Roberto. Bom dia, Humberto. É uma honra incrível estar com vocês, né? Eu sou uma fã aí do trabalho da Camila há anos e do Claudenir. Também tivemos a oportunidade de estarmos juntos no pré-pandemia, né, Claudenir? Que saudade de uns cafés presenciais. E agradeço demais esse convite. Muito, né, a gente precisa refletir sobre essa questão da legalidade daquilo que é imposto, porque a Camila trouxe alguns aspectos muito interessantes que eu gosto demais, né, desse debate. Nós duas mesmas já tivemos a oportunidade de falar juntas em alguns eventos. Então, se nós pensarmos nesse aspecto da imposição, eu acredito que a lei, Humberto, ela trouxe aspectos muito modernos até para as estatais, né? Então, ela trouxe um conjunto de medidas, inclusive de empoderamentos que antes não existiam, e para que pudesse facilitar o trabalho que a Camila está fazendo hoje, por exemplo. Só que nós precisamos refletir para além, né, desses aspectos de imposição legal. Então, Camila trouxe exemplos, por exemplo, da questão de licitação. Então, será que eu vou olhar algo sobre o estrito aspecto da lei de licitação? Então, aquela empresa que está sendo investigada com temas super polêmicos, eu vou trazer, né, para dentro de casa, porque eu tenho que respeitar que até ela ser condenada, né, eu não posso retirá-la. Então, o que vale mais? A lei, os aspectos legais ou os aspectos de integridade do programa que eu gerei, né? A Camila trouxe agora as questões relacionadas às comissões de ética. Então, a gente está falando de uma situação que tem um decreto que é anterior à própria lei brasileira, e o decreto que regulamentou a lei anticorrupção, que fala dessa efetividade do programa de integridade. Para que ele seja efetivo, eu preciso ter todos trabalhando coordenados, né? Então, como nós poderíamos ter atores trabalhando em direções opostas dentro das organizações e falar de um chapéu de integridade? Eu gosto sempre de remeter a palavra integridade, né? Apesar de parecer que é algo tão óbvio, né? E muitas vezes a gente tem que desconfiar do óbvio, e a gente usa integridade a todo momento, que a gente não para refletir que quando eu digo integridade, eu digo inteireza. Então, se eu digo inteireza, eu digo que todos os atores estão trabalhando juntos para o mesmo resultado, porque senão eu não tenho essa integridade, né? E aí, respondendo teu questionamento, com dois argumentos muito fortes. Então, nós temos que pensar nessa inteireza, né? E eu gosto muito da definição do OCDE no manual
integridade pública, que tem esse nome, e que a OCDE classifica os sistemas de integridade pública como algo relacionado a um sistema que é coerente e abrangente, ou seja, todos os atores trabalhando no mesmo sentido. Então, eu acredito que dentro da organização eu tenho que ter alta gestão extremamente engajada, esses atores trabalhando, né, em prol disso. E eu também tenho que ter todos os demais atores, né? E a gente, até fazendo um paralelo, quando a gente traz um painel como esse, falando de estatais, a gente tem aquele hábito de separar muito, né, as atuações. Então, a integridade pública é do setor público, integridade se todos não atuarmos juntos, né, sociedade, as empresas públicas, empresas privadas, né, e o setor político, todos nós não trabalhamos juntos, nós não conseguimos ter esse sistema coerente e abrangente, né? Então, só como paralelo. Então, se nós pensarmos, né, nesse engajamento para a integridade, eu tenho que ter o suporte dessa alta administração, e como que eu faço para convencê-los? Então, eu acho que eu tenho que desafiar constantemente esse aspecto para além da legalidade. Né, isso é muito importante. Então, eu não vou fazer isso porque a lei está mandando. Eu vou fazer isso porque é correto, além de ser, né, legal. Ou, às vezes, eu vou questionar, né, talvez, alguns trâmites em virtude do melhor para a organização naquele momento, como excluir um determinado provedor que não se adeque aos parâmetros que foram definidos para o programa de integridade. Você tem que ter esse apoio da autogestão. E um ponto muito interessante que eu queria convidar a todos para refletir, Humberto, eu já me deparei com essas situações, auxiliando compliance officers nas discussões com o Conselho de Administração. Muitas vezes é até uma culpa do próprio Departamento de Compliance não endereçar alguns temas para o Conselho. Fica se aguardando aquele envolvimento, eles deveriam naturalmente vir e se envolver. Não vai acontecer, porque eles têm uma agenda absurda, né? Então, nós também ficamos poupando de alguns detalhes e, às vezes, com receio de sentar na mesa e falar, precisamos do seu envolvimento neste tema. Tá? Então, eu faço esse convite para que a gente possa construir essa via de mão dupla da própria área de integridade e endereçar mesmo os temas e falar, ei, precisamos da atenção de vocês nesse sentido, e também nessa questão, né, de mostrar para eles que talvez eu precise de ajuda, porque se eu me mostro muito autossuficiente, e talvez, né, os gestores acabam poupando de levar alguns temas, eles vão falar, não preciso me envolver, Camila e Claudemir são muito bons, e eles vão tocar tudo, né, não precisam do nosso engajamento. Então, fica um convite, né, para que a gente possa trazer esse engajamento dessa autogestão através desse convite para que eles participem de fato e que a gente os envolva, porque é só através, né, a gente tem aquela figurinha que se repete em vários treinamentos, que as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta, e só através do envolvimento deles mesmo no dia a dia é que vão ser capazes de fazer essa mudança, Humberto. Perfeito, Roberto. Eu acho que esse é o caminho, né? O engajamento e essa conversa franca, né? Às vezes as conversas difíceis também fazem parte de um programa de integridade, né? Aliás, talvez seja a parte mais importante para a efetividade desse programa, né? E dentro disso, quer dizer, a gente está falando aqui muito da cultura da integridade, das várias dimensões que essa cultura da integridade impõe e deve se integrar, exatamente, né? Se interagir, qualificar as relações das estatais. Como trabalhar, Roberta, com essa cultura da integridade? Agora, falando especificamente de um tema que já foi trazido aqui, abordado, sobre diferentes aspectos, que é o tema da privacidade e da proteção de dados. Você seria capaz aqui de nos fornecer um cenário que pudesse resumir um pouco esse novo desafio, né,
que acho que é um desafio das estatais. A gente está aqui na presença de DPO, né? Pessoas que estão vivendo isso na pele. Como é que você tem essa visão estratégica de fora aí, já com tanto essa carreira aí já tão intensa, né, no compliance? Obrigada, Humberto. Inclusive, eu vou tirar mais de 20 anos do mini currículo, né, Camila? Já não precisa mais falarmos sobre isso. Humberto, muito obrigada pela oportunidade de linkar tudo isso, porque eu acredito que falar de ESG, falar de privacidade, ou seja, essas novas tendências que nós estamos enfrentando agora, é sempre uma oportunidade para a gente relembrar o que foi trazer, né? Então, profissionais como eu, Camila, Claudemir, você mesmo que trabalha muito com essa matéria, o que foi trazer a cultura de compliance, de integridade para as empresas, né? Porque a resistência era sempre, nossa, eu vivia, empresas mais tradicionais, eu vivi até hoje sem compliance, né? Quantos de nós escutamos algumas empresas falar isso? Nossa, eu vivi até hoje sem fazer tudo isso que você está me falando, ou aquela velha máxima, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, não preciso disso. Então, eu acho que os profissionais que estão trazendo a adequação agora à LGPD, eles estão enfrentando exatamente o mesmo desafio que nós enfrentamos para começar a trazer a cultura de integridade de compliance. Então, um certo de resistência, um certo que também de vai atravancar alguns processos da empresa. E é uma construção de cultura, é uma transformação. Eu não vou deixar de usar o dado, eu não vou deixar de coletar a informação, eu só vou precisar compreender, né, como fazer isso da maneira adequada. Então, da mesma forma que nós tivemos que educar a empresa para refletir sobre um conflito de interesse num contrato, nós vamos educar as áreas agora a pensar na privacidade desde a concepção do projeto. Então, é um processo de educação. E é muito interessante porque, novamente, né, trazendo esse exemplo de quando nós começamos a trabalhar com compliance, com integridade, a lei, nunca foi permitido às empresas descumprirem a lei. Então, quando a gente fala em conformidade, a conformidade sempre existiu, porque você abre um CNPJ, no dia seguinte você já tem uma série de obrigações legais para cumprir, então eu não sei por que tratavam isso como novidade. E o direito à privacidade, ele também existe, então a gente acaba tratando como novidade, né, coisas que já deveriam existir, as empresas já deveriam respeitar. É como o cinto de segurança do carro, que vinha junto, né, e a gente deixava até com plastiquinho, aí revela a idade, né, Humberto e Camila, a gente revela a idade. Os pais deixavam enroladinho com plástico, que ele nem mexia no cinto de segurança, porque quando eu vendesse o carro, aquela peça estava nova, né? Mas é engraçado, porque ele já vinha como um item obrigatório e necessário, e nós sequer parávamos para analisar. Então, acho que esse processo de convencimento, ele é muito parecido. Eu convido as empresas a refletirem muito em exemplos práticos, que façam conexão com a vida das pessoas. Eu acredito que o ESG, poucos profissionais têm se dedicado a refletir por que a gente está falando tanto disso, né? Porque o mercado olhou e falou, quem estiver mais preparado é quem vai sobreviver. Então, como dizia Darwin, não é mais o mais forte que sobrevive, vai ser o mais preparado. Então, por isso que nós estamos olhando. Então, é um convite muito grande nesse momento. Eu acho que a área de compliance nunca foi tão empoderada, então convido todos os colegas hoje, né, que nos assistirem a se empoderarem, porque este é o momento das áreas de compliance, porque nós estamos tendo questionamentos sociais que são extremamente relevantes para que a gente possa construir, de fato, uma cultura fortalecida, olhando para questões que vão além do mero cumprimento legal. E acredito que esse tema, tanto da LGPD quanto do ESG, traz para nós uma oportunidade única para que a gente avance em programas que vão para além, né, que vão não só incorporar a cultura de integridade para dentro das empresas, como para fora também. Né? Olha, excelente, dá muito pano para manga aí. Eu já fico pensando aqui que as empresas, estatais ou não, né, elas têm um componente geracional também, né, e novas gerações, e com novos valores, essa agenda ESG, a própria
O que eu gosto muito de falar no Fórum Digital lá da Justiça, na ANEMES, a LGPD, para mim, não é que ela, como você muito bem disse, ela não trouxe juridicamente talvez nem tantas novidades. Você tem as bases legais agora, uma clareza melhor de como você deve se portar, mas, no fundo, a gente fala do respeito e do cuidado, né? Que é essa coisa da inteireza, né, Roberto? Que é a curadoria dos dados, né? Você não é titular daquilo, então você ali você é um custodiante daqueles dados, e como essa condição exatamente implica num cuidado e num respeito por aquilo, né? Mas eu acredito que esse painel realmente foi muito produtivo. A nossa audiência demonstra isso, muito feliz, né, Márcio? E se quiserem aqui fazer umas considerações finais nos últimos momentos que nos restam, eu só tenho a agradecer, dizer que fica aquele gosto de quero mais. Quem sabe a gente pensa em novos projetos aí, gostaria muito de contar de novo com todos esses grandes especialistas e dizer que foi um grande prazer essa nossa conversa. E só mencionar, finalmente, que lá no nosso Conselho de Governança e Compliance também, de uma associação que é de utilidade pública, né, que é um trabalho voluntário, eu fiquei muito feliz que na nossa primeira reunião, há cerca de 5 anos atrás, gente da iniciativa privada, das estatais, me pararam e logo depois que eu me apresentei, falaram: Humberto, que nós podemos ajudar, como nós podemos servir a esse conselho, aos associados, a essa causa. Eu acho que esse é o espírito, né? Falando de estatais, né? Sempre isso, como podemos servir? Qual a melhor maneira de servir? Ao responder essa pergunta, eu acredito que a gente vai estar trilhando um bom caminho. Muito obrigado. Por favor, se quiserem fazer as considerações finais na ordem, talvez, de que já começaram, só para ir organizar. Tá ótimo. Vou começar aqui nessas considerações finais, particularmente reforçar o meu agradecimento em nome do BNDES. E como você bem citou, Humberto, nós temos uma grande assistência hoje no evento. Eu fico muito feliz com isso, né? Nós que estamos aqui, nós nos sentimos prestigiados e com muita esperança, principalmente. Uma esperança de que essa corrente do bem, a corrente pela integridade, a corrente pela evolução cada vez maior das estatais e em observância a todos esses aspectos que nós podemos citar hoje, possa realmente se manter. Então, eu particularmente me coloco à disposição aqui no BNDES, a todos os colegas que estão nos assistindo e que, eventualmente, não tiveram oportunidade de se comunicar aqui agora, né? Não dá para todos poderem se manifestar, mas nós estamos à disposição aqui no BNDES e é só fazer um contato, a gente troca informação, troca ideia, se comunica, porque é muito importante que a gente que tem essa visão se ajude e possa compartilhar esses ensinamentos entre todos nós e essas dúvidas. Então, muito obrigado mais uma vez e parabenizo as colegas pelas apresentações, pelas respostas. Obrigado, Claudemir. É uma honra. Por favor, Camila. Desculpem. Obrigada, Claudemir. Obrigada, Humberto. Obrigada, Roberta. Compartilhar o painel com vocês é sempre uma honra, né? Eu também pude aprender bastante com o Claudemir aqui. O que eu costumo dizer é que quem trabalha com compliance é perseverante por natureza, a gente não desiste. Então, estamos sempre com novos desafios. Lá atrás, desafios da lei anticorrupção, depois chegou a lei das estatais, aí tivemos agora a LGPD, e agora estamos com o desafio do ESG à frente, principalmente no DI, na minha visão, porque é onde a gente, a princípio, tem menos práticas e tem muito caminho ainda para trilhar, mas, de novo, somos perseverantes e não desistimos nunca. Então, a minha palavra final é que continuemos assim, porque eu acho que o resultado do nosso trabalho é muito importante, sim, para as empresas, é muito importante para a orientação dos negócios e para a sua perpetuidade também. Então, eu agradeço a todos pela atenção agora de manhã. Muito obrigada. Obrigado também a toda a equipe lá da Eletrobras, muitos dos quais são meus colegas, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Foi uma honra. Roberto.
Não poderia ser diferente, né? Você unir esses dois incríveis, então acredito que essas falas, elas nos ajudam muito a refletir em todos os caminhos que a gente precisa, né, continuar trilhando. Então, obrigada, Claudeni, sempre aí estamos juntos, né, em vários momentos, e Camila também, adoro te ouvir. Humberto, eu sempre costumo terminar, né, quando me convidam, eu não posso deixar de sair sem fazer uma provocação, e acho que a provocação que fica é para que a gente sempre tente trabalhar nos programas de uma forma a aprofundar essa questão do empoderamento. A gente precisa, né, criar mecanismos de agir pelas razões certas, independentemente se há punição, se há consequência. Então, eu vejo ainda um mecanismo muito fechado em a gente trabalhar com detecção e punição. E a gente precisa, de fato, né, aprofundar as discussões para além, né, das questões legais e das questões de punição e de responsabilização, empoderar mesmo, né, nossos colaboradores, e acho que as estatais têm esse grande desafio de fazer esse cascateamento de cultura para que a gente haja, né, em fazer o certo, porque o certo é certo, né? Então fica aqui meu convite para que a gente reflita em como trabalhar e estimular mais as pessoas e empoderarem aí pela integridade, independentemente se existe lei ou não. Então, muito obrigada pela essa oportunidade de estar com vocês essa manhã. Eu agradeço de coração a todos, muito feliz aí, mais uma vez, com essa audiência, com a presença de vocês, esse painel incrível. Lembrando que à tarde teremos o Compliance e Sustentabilidade, onde vamos falar dessa agenda ESG aqui, que já foi iniciada, e agora vamos para o Compliance nos esportes. Um abraço a todos desse painel. E vou passar a palavra para o Márcio, com uma equipe também de líderes nesse campo do esporte. E Rio de Janeiro, né, essa cidade maravilhosa, nada melhor do que falar de compliance nos esportes. Márcio, também dando um abraço a vocês. E à tarde tem mais também, depois, não se esqueçam, o seminário continua à tarde. Um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez, Humberto, Camila, Roberto e Claudenir, por ter aceito o convite e estar fazendo essa parte do painel Compliance nas estatais. Foi realmente sempre muito bom escutar vocês.